Orientações de André Luiz. Já se fazia hora do almoço. Dora, rubra pelo calor escaldante do dezembro carioca, adentrou sua cozinha e foi à procura de água fresca, saciando-se. Camila, inquieta, andava pela cozinha proseando o tempo todo. Tia Dora, tenho certeza que me ouviste. A senhora mudou teu rosto no momento em que eu disse teu nome. Quase chorou de emoção quando me percebeste. Tenho certeza, tia. A senhora me ouviu. O espírito Camila estava eufórico, desassossegado e ansioso para que Dora demonstrasse algo mais sobre o registro de sua presença. Porém, de súbito, Camila estarreceu ao ver perto de sua tia um homem luzente que parecia não tocar seus pés no chão. Ela fitou-o assustada, contudo não conseguiu sentir medo. Sorrindo, ele estendeu-lhe a mão, cumprimentando-a e dizendo: Eu sou André. Fiquei imensamente feliz por ter nos acompanhado. Eu sou Camila, gaguejou ela ainda, pasmada, pois sentiu uma indescritível emoção ao ver e conversar com um espírito dotado de uma luz imensa. É um imensurável prazer tê-la conosco, respondeu André de maneira carinhosa e cativante. Camila, olhos esbugalhados e nitidamente embaraçada, não sabia o que falar, porém retribuiu ao cumprimento. Indicando-lhe de onde sentar-se, André generosamente falou. Sente-se, Camila. Sossegue as ressaltas momentâneas. Em breve tudo será claro, acredite. Sentando-se no lugar indicado, Camila nem mesmo piscava. Aquele homem era um espírito circundado por uma luz resplandecente, transmissor de uma paz, de uma segurança incompreensível por ela. Temerosa, em meio a um sorriso quase forçoso devido ao seu recente estado atônito, Camila timidamente perguntou. O senhor disse que eu os acompanhei. Só segui minha tia Dora. A ilustre Dora não estava sozinha. Eu lhe fazia companhia. Mas eu não o vi, insistiu Camila. Não acredite que somente por ter rompido os laços que a unia com a matéria corpórea, poderá ver todos aqueles que já o fizeram também. Mas se morri, por que não posso ver todos aqueles que também já morreram? Porque há inúmeros escalões no mundo dos espíritos. Conforme o grau de espiritualidade, de sutileza do espírito, há para ele inúmeras barreiras que não são só a da visão. Por quê? Há na espiritualidade infalíveis leis dirigidas pelo poder cósmico, que são leis divinas. Elas existem sempre por inúmeras razões que no momento seria desnecessário explicar-te, uma vez que já tens grande bagagem de não tão remoto passado. Eu tive algum conhecimento espiritual no passado? Obviamente que sim, respondeu André, com um doce sorriso esboçado no rosto. Outrora, plenas energias lhe desabrocharam as faculdades espirituais através da dedicação à disciplina e incansáveis exercícios mentais despendidos por ti. Quando morri e despertei, não me lembrava do próprio nome, não me lembrava o que me levou à morte. Como posso lembrar um passado que o senhor me disse ter vivido, se não me lembro do que fiz há poucos meses? Talvez não o recorde de plena consciência. Contudo, usando o amor do coração, hoje ouviu a voz da consciência divina,
que te falou através dos íntimos pensamentos e sentimentos, e com isso seguiu-nos até aqui. Eu segui minha tia porque, ao ficar contente em vê-la, pronunciei seu nome e ela pareceu me escutar. Será que foi somente isso? Não vem nos últimos tempos pedindo guarida a Deus para o teu espírito inquieto e inseguro? Não teceste inúmeras indagações em que acreditaste não serem ouvidas e por isso pensastes estar sem respostas? Como assim? Bem se vê a brevidade de tuas recordações, tornou ele de modo fraterno. Porém, relembremos. Quando te certificaste de teu desencarne, desejaste ardentemente saber onde estavam teus parentes que haviam cruzado a fronteira da morte antes de ti? Quiseste saber onde é o céu ou o inferno? Perguntaste por que Deus deixava teu pai agir de forma imprudente e por que não o atirava daquelas condições? Não foi? Camila, com os olhos mergulhados em lágrimas que logo lhe correram à face, acenou a cabeça positivamente. Pois bem, filha, pede e te és dado, garantiu André ao falar. Deixe-me acompanhar os movimentos orientando-te. Seria casualidade não conseguir isentar-te de imensurável ânimo ao ver sua estimada tia Dora? Fez-se breve pausa, mas logo continuou. E quanto à expressiva e farta empolgação que te fizeste desinteressar de tuas casuais curiosidades para com teu pai e parar de segui-lo? Tenho certeza, porém, de que todas as recomendações negativas feitas a respeito dessa humilde família, todo o vasto e profundo conhecimento que acolheste da rigorosa doutrina que seguiste, passaram a ser translúcidos diante de teus novos olhos de ver. Apesar de que tal reconhecimento não isenta da deliberada negação injustificável de exercitar a fé e a caridade. Contudo, não hesitaste ao inexplicável sentimento confortante e prazeroso experimentado junto da magnífica Dora, sendo que nada te foi semelhante vivenciar perto dos teus. Que estranha força é essa? Diante de silêncio de Camila, André seguiu amável e cortês. Minha irmã, abandonaste a falsa ideologia da qual te deixaste escaldar para seguir sublimes e inexplicáveis impulsos verdadeiros de teu coração. Não será isso uma resposta às tuas súplicas? Pode ser que sim, estou confusa. Obviamente que estás. Porém, a decisão será sempre tua. Deixa teu âmago decidir. Possuímos poderes bem maiores do que imaginamos, desde que hajamos com fé e amor. A culpa por eu ter essas dúvidas é da religião que passei a acreditar e por ter desprezado o pouco que aprendi sobre o Espiritismo. Não, respondeu André, convicto e firme e amável. De forma alguma podemos maldizer uma religião. A base das religiões é a crença do homem ter um ser superior e mantenedor a respeitar. Alguns homens são quem manipulam o entendimento dos menos vigilantes. As suas determinações sempre são voltadas aos interesses e conveniências pessoais, desnivelando o verdadeiro significado de uma doutrina e seus sagrados princípios. Todas as doutrinas religiosas têm sua razão de existir no seio da humanidade. O principal objetivo das religiões, podemos dizer,
São os dos primeiros sagrados mandamentos bíblicos, resumidos por Jesus, que são: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Esse é o maior e o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante ao primeiro, é: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Esses mandamentos contêm todas as leis e os profetas. Bem ensinados e seguidos, atribuiriam paz e concórdia coletiva aos fiéis. Se temos Deus como nosso Pai, somos todos irmãos, e uma das principais divergências religiosas que vigora na sociedade atual é o preconceito que obstina os seres humanos, mesmo os portadores de imensa bagagem religiosa, e principalmente eles, a tolerar aversão a outros credos, a outras religiões, etnias ou cor da pele, esquecendo-se eles de que o amor do Pai Celeste é o mesmo para todos os seres vivos, não importando a Deus qual o escalão religioso ou político do homem mais nobre, nem a ignorância, a instrução ou cultura de valores que outro possa ter. O aspecto mais essencial é o apreço, a consideração, a estima e o tratamento que um ser dispensa ao seu semelhante, independentemente de seu credo religioso ou étnico. Serão inúteis todos os gritos de louvores aos céus para preconizarmos as nossas almas ao Senhor se dispensarmos, criticarmos ou intolerarmos um irmão por ele crer nisso ou naquilo, por ele ser desse ou daquele jeito, ter essa ou aquela cultura. Não quero com isso, cara Camila, dizer-te ser a oração inútil ou não deva ser cultivada em nossos hábitos diários, salientou André benevolente. Só quero que atente a esses fatos, pois irmãos não são somente aqueles com ligação sanguínea ou de mesma opiniões religiosas, ou ainda os que possuem a mesma cor de pele. Irmãos somos nós, todos, que tivemos origem, que fomos criados, feitos, soprados pelo único Ser Supremo e Criador de todas as coisas, denominados por muitos de Deus. Mesmo o homem incrédulo em Deus deve ser respeitado por nós, pois o próprio Deus o respeita, deixando-o agir com livre-arbítrio, até que, por vontade própria, ele volte ao seu seio. Além do mais, se acreditarmos que Deus é nosso Pai e se maltratarmos, subjugarmos, criticarmos ou intolerarmos qualquer irmão, estaremos criticando o Criador dessa criatura que é Deus. Os louvores ao Pai Divino devem ser feitos diariamente, ressaltando tudo o que Ele criou, bendizendo todas as suas criaturas, agradecendo a presença de todos os irmãos que Ele deixou, termos à nossa volta, reconhecendo a oportunidade concedida que podemos ter de auxiliar a outro, mesmo que este não considere a nossa dedicação. Saiba, minha irmã, nada escapa aos olhos de Deus, e com toda a certeza, Ele tudo vê, tudo sabe, tudo pode. Camila baixou a cabeça envergonhada, pois percebeu não ter, quando encarnada, tão bom comportamento quanto acreditara. Lembrou-se ela de quando se amotinava com suas irmãs e amigas da mesma crença, desfazendo e maldizendo os outros.
acreditando que os católicos, umbandistas, espíritas e outros cultivavam oferendas, preces, orações, etc., ao demônio. Elas os ofendiam, maldiziam-nos e denegriam suas imagens, desejando-lhe todas as desventuras e infortúnios que a vida pudesse lhes dar. Ansiava pela morte dos que de sua religião não participavam, só para eles irem logo para o inferno, ambicionando, de lá onde estivessem, poderem vê-las futuramente no reino do céu junto dos anjos do Senhor. Sinto-me envergonhada, murmurou Camila timidamente. Pensei ter levado uma vida digna de ser recebida no céu pelo meu nobre comportamento. Porém, agora vejo o quanto estava errada. André, olhando-a firmemente, não procurou nem mesmo com palavras alentar os sentimentos que a fragilizavam naquele momento. Ele sabia que o maior sustento, a coragem e a perseverança para a evolução da alma e o reconhecimento dos próprios erros e fracassos, seguidos de arrependimentos, imenso desejo de acertar com perfeição. Como pude ser tão tola, lamentou Camila. Agi como criança, não percebendo ou não querendo perceber tanta coisa errada à minha volta, simplesmente aceitando e compartilhando tudo sem me incomodar. Justamente, concordou André. Seu maior empecilho para o despertar das verdades eternas foi a acomodação. Todos nós temos condições de desenvolver energias ou forças espirituais manifestadas através de nossas faculdades intuitivas ou dos sublimes desejos que nos vêm pelos sentimentos do coração. Nós todos também podemos fazer germinar e crescer essa nossa capacidade espiritual por meio de exercícios, experiências ou observações. Ou seja, o exercício da fé, a experiência da caridade e as observações de nós mesmos, ou melhor, a vigilância constante. Para isso, precisamos despender perseverança e esforço. Só assim teremos a certeza de haver algo mais além da matéria corpórea e que o mundo invisível pode nos influenciar. Para o bem ou para o mal, através dos sentimentos que criamos dentro de nós, e isso sem qualquer mediador. Porém, para essas energias ou forças espirituais alcançarem níveis vibratórios superiores, a fim de nos darem amparo e orientações benéficas, é de suma importância, é altamente necessário o devotamento da fé inabalável em Deus, a aceitação, a prática e o amor aos ensinamentos de Jesus. Desculpe-me, não entendi muito bem. Não me leve a mal. Meus desejos são os de tão somente orientar. Não pretendo recriminar-te, porém vejamos. Quando em companhia de tuas irmãs e amigas, por te achares em condições superiores, humilhastes ou discriminastes outras pessoas. Nesse momento, foi-te cômodo te unires às companheiras, aceitando as opiniões delas, sem verificares se o que fizeram estava certo ou errado. Não quisestes perder tempo em consultar os sentimentos de teu coração, que no momento era contrário aos de tua ação, para ouvires o teu manifesto, e assim, independente das opiniões de tuas companheiras, barrares aquelas críticas, humilhações e preconceitos a outros semelhantes. Muitas vezes, assolaste em pensamento, indagando a ti mesma e somente a ti mesma, de onde vinha todo o conforto que receberas? Sabias da verdade, porém era cômodo deixar tudo acontecer e não encarares a realidade. Além disso, a idade já te permitia as conversação tão realistas e direta com teu pai.
Não quiseste te defrontar com ele à procura de respostas para tuas próprias dúvidas, tão menos alertá-lo para as sublimes verdades bíblicas que ele mesmo defendia ou julgava defender. Meu pai sempre foi uma pessoa intolerante e inflexível para com os de casa. Sem dúvida que o homem omisso, de palavras generosas e que dificulta o diálogo familiar, sempre está dissimulando suas ações, que podem parecer duvidosas aos olhos dos seus, e com isso ele perderia todo o respeito, credibilidade e autoridade. Eu não sabia o que fazer. Na verdade, minha irmã, não despendeste o mínimo esforço para fazer algo. Cada vez que intuías observar teu pai em tuas ações, tu te negavas. Cada vez que o coração te mandava falar, tu te calavas. Mas ele iria brigar comigo, certamente. No entanto, somente tu poderias fazê-lo pensar e refletir sobre o que fazia. Com tua manifestação, Honório não poderia mais tarde tentar defender-se que errou na ignorância, se bem que, para o conhecimento que ele tem, isso de nada lhe valerá. Todavia, teu pai não iria deixar de pensar nas tuas palavras. Sou muito nova, senhor André. Não tenho tanto poder assim como meu pai. Nova? Exclamou André sorridente. Ao espírito não se soma idade, soma-se experiências e evolução. Além do que, se tentastes dizer poucas palavras de alerta ao teu pai, quem te disse que estarias falando sozinho e pelas tuas próprias conclusões e pensamentos? Vejo que a irmã nunca tentou. Perdoe-me por falar assim, mas... Sem que Camila concluísse, André completou. Mas nem mesmo sabes por que estás aqui me dando ouvidos, não é? Camila surpreendeu-se. André completou sua frase exatamente na íntegra. Sabes, minha irmã, somente agora, desencarnada, é que destes ouvidos aos sentimentos de teu coração e estás atendendo às tuas intuições. Nos limites da matéria, quiseste receber sem nada doares. Nenhum trabalho prestaste para a divulgação e orientação de uma atividade cristã. Camila sentiu-se ofendida, porém André continuou. Todos os ensinamentos espíritas que recebestes quando encarnada de teus tios Alfredo e Dora, só te interessaste enquanto participavas da vida em comum daquela nobre família. Nunca ofereceste nada a eles, que por outro lado nunca te cobraram o amparo e o apoio, educando-te moral e espiritualmente, preparando e fortificando-te para tuas provas e expiações. No entanto, tu te acomodaste, pois era muito fácil receber. Contudo, no momento em que poderias tê-los ajudados, iniciando seus trabalhos na doutrina e dando continuidade às tarefas de Alfredo no plano físico, fugiste como no passado, infelizmente repetindo teu erro. Desperdiçastes as oportunidades que, com muito trabalho, foram preparadas por inúmeros trabalhadores do plano espiritual. Isso realmente foi lamentável. Nesse momento, Camila sentiu-se atordoada. As lembranças de outras reencarnações fizeram-se presentes vivamente em sua memória. Como um relâmpago de ideias, recordou os atos praticados contra si e as leis morais. Lembrou seu reencarne como Samara e em seguida do socorro abençoado que tivera quando desencarnada. Encontrava-se à disposição de criaturas imensamente monstruosas, sem compaixão, que viviam na ignorância das boas ações e orientações, atuando de forma horripilante contra os que lhe serviam de escravos nos vales do umbral.
Recordou dos ensinamentos e conselhos recebidos logo que foi socorrida da oportunidade obtida na honrosa tarefa de acompanhar o trabalho no campo da doutrinação espírita que prometera antes de deixar aquela amada colônia espiritual para a reencarnação. Realmente, André tinha razão. No momento em que Dora necessitou de sua ajuda, ela abandonou novamente com os filhos. Camila pendeu a cabeça negativamente, como quem lamentasse suas atitudes. Mesmo assim, tentou justificar-se quanto a André. Quando meu tio Alfredo deixou o plano físico, as necessidades de Dora e dos meus primos eram financeiras, e jamais eu poderia ajudá-los no que dizia respeito a isso. O dinheiro que eu havia guardado era pouco diante do que precisavam. Eu acreditei que os deixando sobraria mais para o sustento deles. Por outro lado, não vejo como poderia eu ter dado continuidade ao trabalho de meu tio. Sozinha, digo, sem ele por perto, jamais conseguiria. A missão de Alfredo, salientou André pacientemente, era a difícil arte na tarefa de doutrinar. No entanto, o abnegado e honroso irmão realizou-a muitíssimo bem. Coube-lhe a parte, em primeiro lugar, com o exemplo de inúmeras atitudes de solidariedade e amor, e, sobretudo, o laborioso e magnífico ensinamento do Evangelho do Senhor, todos os necessitados de orientação. Quanto à cara irmã, deverias ter desempenhado atividades relativas ou paralelas ao trabalho do digníssimo Alfredo, aproveitando o inabalável alicerce já solidificado pelo nobre irmão, juntamente com o apoio e amparo do plano espiritual. Conforme tua solicitação a esse serviço e tuas promessas de dedicação honrosa a esse trabalho, empenhar-te-ias em estimular companheiros de luta que propagariam a doutrina espírita, a solidariedade e a moral cristã. Agora, no que se refere às necessidades financeiras pelas quais passavam todos, sinceramente não deverias ter crivado teu coração com o abalo da insegurança. O plano espiritual ampara sempre a todos, sem exceção, dando-lhes de acordo com as necessidades físicas, morais, espirituais e materiais. Não há trabalhador espiritual que não tenha de acordo com as necessidades e merecimentos. Tudo é engenhosamente planejado. Muitas vezes o dinheiro traz escravidão e dependências difíceis de superar. A criatura exposta à vasta fartura, quando encarnada, corre o risco de enlaçar dependência e apego a tudo que é material, deformando a alma e a compreensão dos sentidos, fazendo com que uma pequena perda ou danos de um bem se transforme em uma tragédia. Tudo isso pode negativar o espírito a tal ponto que ele passa a ambicionar e desejar mais e mais. Assim sendo, começa a odiar, maltratar, apropriar-se do que não é de direito, assim por diante, fazendo-o estagnar cada vez mais na escala da evolução. Camila ouvia-o com a cabeça abaixada. Depois de breve pausa, André continuou. A irmã sabe o quanto é grande o número de desencarnados que trabalham ativamente na área dos pensamentos inferiores, trazidos aos encarnados pelos irmãos e espíritos ignorantes, os quais são chamados obsessores? Eles deformam a visão da realidade e arrastam os pensamentos e os sentimentos dos encarnados ao abismo do vazio, deixando-os com o coração enrijecido e deserto. Camila não respondeu, mas André entendeu e prosseguiu. Por esse motivo,
A grande maioria dos espíritos que se propõem a trabalhos árduos na área da evangelização, durante o seu período e oportunidade de reencarnação, solicitam que se façam em ambiente simples e humilde para não caírem em tentação. Não estou dizendo sobremaneira que para desempenhar bem a atividade a qual se propõe quando encarnada a criatura, tenha de se flagelar, torturar-se, recusar o bem-estar físico e material. Não, não é isso. O importante é a pessoa que se dispõe a tão nobre trabalho, dê atenção aos chamados intuitivos e aos tesouros sagrados acumulados no coração, e podem, sobretudo, ser doados aos montantes para inúmeros necessitados, sem sequer nos fazer pobres, muito ao contrário. Tua decisão, quando a deixares tu a ti e teus primos, não foi de forma alguma para que vivessem mais fartos, pois eles não teriam de partilhar contigo o pouco que os nutria. Seria providencial tudo chegar no tempo e na medida certa. A irmã não deve iludir-se, querendo crer em tuas próprias alegorias. Foi sim por tua busca ao conforto, às boas acomodações, à fartura da qual te sentias carente. O problema foi a comparação que comecei a fazer entre a situação financeira de meus tios e do meu pai. Meu pai se estabilizou e passamos a viver bem depois que ele se apegou àquela região conservadora. Demorei a ver que só ensinavam egoísmo e preconceito. As religiões não ensinam egoísmo ou preconceitos. Quem pode trazer esse tipo de sentimento e entendimento são os homens que a divulgam da forma como eles bem entendem. No entanto, acima de tudo, a irmã não pode negar que te foram muitos os chamados. Pode ser, mas após ficar ouvindo tudo que meu pai dizia sobre céu e inferno, anjos e demônios, eu cheguei à conclusão de que meus tios não estavam bem financeiramente porque pecavam. Bem sabes que meu pai foi, outrora, uma criatura monstruosa e dono de atos imensamente perversos, com os quais eu nem mesmo necessitava enlaçar amizade. Errei. Agora, não entendo como alguém que praticou ações tão horripilantes, tanto encarnado como desencarnado, tem uma vida tão boa, possui tanto conforto e tantos privilégios. Ele era líder de falanges extremamente inferiores. Como pode querer falar de Deus e não ser punido? Eu sinto-me desamparada e confusa hoje no plano espiritual e não cheguei a fazer 1/100 dos atos malévolos que ele praticou. André esboçou leve sorriso fraterno ao afirmar. A querida irmã chegou a essa conclusão porque não tem fé e ignora leis imutáveis da natureza divina. Quando encarnada, refugaste a labuta. Não só os trabalhos normais de todo e qualquer encarnado responsável, como também as tarefas que te cabiam ao espírito, preferindo os prazeres temporários das acomodações nos bens terrenos. A verdade é essa. Assim que estiveres preparada, compreenderás toda a situação e saberás por que seu pai passa por tal experiência, na qual hoje acredita-se sair ileso. Recorda-te que Deus é pura justiça e bondade. Não nos cabe julgamento algum. Lembremo-nos de que todos nós, sem exceção, somos espíritos eternos, encarnados e desencarnados em constante evolução. Não nos devemos ver como mais evoluídos que alguns ou inferiores a outros, mas sim criaturas que buscam conhecimento, entendimento e melhoria. Mas ele errou muito.
será que foi somente ele? Será que a ignorância de Honório não prevalece por culpa de seus acompanhantes e simpatizantes? Lembra-te de que já foste um deles. O Mestre Divino nos disse: amai os vossos inimigos. Isso não quer dizer sobremaneira que devemos nos igualar a eles ou lhes dar apoio e razão no que fazem. Em O Evangelho segundo o Espiritismo, encontramos uma explicação magnífica. Nenhum ser será maldoso e perverso por toda a eternidade. Esse é um estado temporário ao homem ignorante e sem instrução. Bem sabes, por experiência, que o desencarne de uma pessoa perversa pode e nos afasta dela somente pela visão física. Essa criatura poderá continuar ao nosso lado por muito tempo e onde quer que estejamos. Apenas com nosso amor, nosso entendimento e pensamentos firmes no bem, podemos transmitir-lhe, com nossos atos, as verdadeiras instruções e ensinamentos necessários para mudar os seus sentimentos e fazê-la evoluir. Nisso deixamos de sofrer e evoluímos juntos. Diante do exposto, ela não disse mais nada. Negava-se em admitir suas necessidades de aprimoramento. André despediu-se silencioso quando, respeitosamente, apoiou a mão em seu ombro em sinal de solidariedade e retirou-se vagarosamente. Sábio, ele entendia que no serviço de transformação íntima, somente a própria criatura pode trabalhar, começando a se abrir para pequenas aceitações e entendimentos, vigiando-se para efetuar as práticas cristãs. Camila permaneceu ali, refletindo sobre a nobre conversa por longo tempo.